Você realmente tem o Espírito Santo? Pastor Augusto Nicodemos, fazendo exegese de Romanos 8, ele explica várias ações do Espírito Santo na vida de um crente verdadeiro. E eu quero trazer aqui para você 4 dessas ações, tudo isso de uma forma muito clara, objetiva, direto ao ponto, um resumo do que mais importa para você realmente entender esse ensino bíblico que é tão importante. E isso é só o começo. Eu tenho várias coisas interessantes para te falar nesse vídeo. Tenho um presente para você, tenho aqui ferramentas que vão te ajudar a entender o que a Bíblia ensina realmente sobre o Espírito Santo. Enfim, vem comigo que eu te garanto, você não vai se arrepender. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de Teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a obter um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus. É isso que você quer? Então já se inscreve no canal de uma vez, também dá seu like, porque assim o YouTube vai mostrar para você mais vídeos que eu vou postando aqui pelo canal, certo? Aí está, então vamos ver aqui a primeira ação do Espírito Santo na vida do crente. Antes, porém, só deixo te falar que são 3 coisas que eu tenho para te dizer aqui. Eu disse no início lá, né? São 3 coisas. A primeira é que você que assistir esse vídeo aqui até o final, é importante porque você vai sair daqui com conhecimento de uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Tanto para o seu próprio conhecimento, como para você ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Então procure prestar atenção e entender para você explicar isso para outros também. A segunda coisa que eu vou te falar mais para frente aqui durante a nossa aula, já vou aqui para o primeiro ponto de novo, é o presente que eu tenho para você, e o terceiro, a ferramenta. Combinado? Então vamos lá. Olha aí. Primeira ação do Espírito Santo é a regeneração. A gente está falando aqui de Romanos 8, tá? O tempo todo nós vamos estar mencionando Romanos 8, ok? Primeiro, dos versículos 1 ao 4, nós vemos aí a questão da regeneração. O versículo 1 de Romanos 8 é um dos versículos mais conhecidos e mais queridos de todos nós, não é? Que diz, agora, pois, já nenhuma condenação há. Por que não há nenhuma condenação para nós? Porque os benefícios da morte de Cristo são imputados em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo imputa em nós, ele transfere para nós, ele aplica em nós os benefícios da morte de Cristo. Então nenhuma condenação há, mas vamos entender o porquê. O versículo 2 nos mostra o porquê. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Tá vendo que tem então a lei do Espírito da vida, primeira aqui, e a segunda que nós circulamos aí, a lei do Espírito da morte. O que era impossível à lei, porque a lei estava enferma, isso Deus fez. Como que Deus fez? O que era impossível à lei? Vamos por partes aqui, olha aqui para mim. Olha só, o que era impossível à lei? Era impossível à lei nos salvar, nos justificar. A lei não salva, a lei condena. Veio a lei para que a ofensa, para que o pecado abundasse. Ninguém é salvo pela lei. Então, aquilo que era impossível para a lei, Deus fez. Como que Deus fez isso? Nos justificou, nos salvou, nos fez nascer de novo. Ele fez isso enviando, como vemos aqui, enviando o seu próprio filho. E olha só que interessante. Nós que temos o Espírito Santo, deixa eu me destacar aqui, nós que andamos segundo o Espírito, ficou meio torto aí, né? Mas tudo bem. Nós que andamos segundo o Espírito, esse Espírito é com E maiúsculo, como você pode ver, é o Espírito Santo, tá? Então, nós que andamos segundo o Espírito, o que acontece? O preceito da lei se cumpre em nós. Ou seja, olha aqui para mim.
Jesus é o único ser humano, né? Deus que se fez homem, Deus homem. Ele é o único que, sendo homem, fazendo-se homem, conseguiu cumprir toda a lei de Deus. Certo? Nenhum ser humano conseguiu. Como Jesus cumpriu toda a lei de Deus, ele é considerado justo diante de Deus. E essa justiça de Cristo, por meio do Espírito Santo, é imputada em nós. Então, olha só. O Espírito Santo nos capacita a cumprir os preceitos da lei. Olha aqui para mim novamente. Você não pode obedecer à lei de Deus. Todos que tentam obedecer à lei fracassam, quebram a lei de Deus. Todos que tentam obedecer e cumprir a vontade de Deus não conseguem, porque nós pecamos todos os dias. Então, como é que Deus pode olhar para nós e nos considerar justos e nos considerar pessoas que estão de acordo com a sua lei? Por causa dos méritos de Jesus que são imputados em nós. Então, pelo Espírito Santo, nós somos capacitados para cumprir a lei de Deus. Você não pode cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus na sua própria força, na sua própria carne, você vai sempre fracassar. Mas pela ação do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, ele age em nós, aí somente pelo Espírito nós podemos cumprir a lei de Deus. Mandamento básico, por exemplo, amar a Deus acima de todas as coisas. Você acha mesmo que você por si só pode amar a Deus acima de todas as coisas? Mandamento básico, amar o próximo como a si mesmo. Você acha que por si só você é capaz de cumprir a lei e amar o próximo como a si mesmo? Não somos. Só podemos cumprir a lei de Deus pelo Espírito, correto? Vamos ver aqui então a segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida dos salvos, dos crentes verdadeiros. Olha o que ele faz. Ele inclina o salvo para as coisas de Deus, versículos 5 ao 8. Olha quantas vezes nós lemos aqui a palavra carne. Eu destaquei para você. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, porque o pendor da carne. Por isso o pendor da carne. Portanto, os que estão na carne. Aí você deve estar se perguntando assim, mas professor Elbert, o que é que significa carne aqui? Eu trouxe para você. Essa palavra no grego, vou colocar aqui, ó, é a palavra sarx. O que significa? Aqui, a palavra carne não está falando do tecido muscular que cobre os nossos ossos, certo? Não é como, por exemplo, você vai no açougue e compra carne. O ser humano também, o seu corpo, é constituído de ossos, de articulações, de músculos, carne. Não é nesse sentido que aparece a palavra carne aqui. O que é carne aqui? Carne aqui está falando da nossa... Deixa-me destacar aqui. Peraí. Pronto. Está falando da nossa natureza humana caída. A nossa natureza humana corrompida. A nossa natureza humana irredimida, ou seja, não redimida. Isso tem a ver com o que a gente chama na teologia de depravação total, tá? Doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? É o ensino bíblico. Não que o homem é tão mal como ele possa ser, não, mas que o homem ele se tornou depravado de modo total, ou seja, em todas as áreas da sua vida, pensamento, sentimento, vontade do homem, tudo isso foi atingido pelo pecado. Então, o homem não tem condições por si só de buscar a Deus. É Deus quem nos busca, é Deus quem nos traz para si, de modo tal que esse homem natural, não convertido, desde que nós nascemos, nós temos essa natureza corrompida, essa natureza caída. Nós estamos totalmente depravados, carecendo da graça de Deus em nossas vidas, para que então nós caminhemos com Ele e andemos pelo Espírito. Bom, a primeira coisa, ou a segunda, né? A primeira eu já te falei, a segunda coisa que eu ia te falar,
antes ainda do presente, que eu já vou falar com você qual é o presente que eu tenho para você aqui também, é o seguinte, como que eu citei aqui a depravação total, eu vou deixar para você aqui, debaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para você aqui uma aula minha sobre a doutrina da depravação total. Então, se você quer entender melhor essa doutrina, você vai clicar aqui para poder assistir esta aula. Tá bem? Vamos lá então, continuando aí. Bom, vimos aqui várias citações de carne. E nós vamos ver que existem no texto, então, primeiro, as coisas da carne. Tá vendo aí? Destacado de vermelho. Mas existe também nesse texto as coisas do Espírito, que eu destaquei em azul. Isso são duas forças antagônicas, ou seja, duas forças contrárias, opostas, que operam em nós. A força no que diz respeito às coisas da carne e uma outra no que diz respeito às coisas do Espírito. E aí você tem o pendor, não é? Ó, o pendor da carne, que dá para a morte. Né? Versículo 7, o pendor da carne, que é inimizade contra Deus. Você me pergunta, professor, o que é pendor? O pendor é um desejo forte que nos impulsiona, que nos arrasta. Então, aqueles que são impulsionados, que são arrastados, que pendem para as coisas da carne, o resultado deles, como diz aqui no texto, é o quê? É morte. Certo? Porém, aqueles que se inclinam para o Espírito, já viu que quando, por exemplo, a gente fala assim, ó, você está pendendo para esse pensamento, ou um carro desalinhado que está sempre pendendo para a direita, se acerta o volante ele vai. Pois é, o ímpio, ele pende, ele é arrastado, ele é impulsionado, ele é conduzido, ele é aprisionado e arrastado sempre em direção à carne. Desse modo, como vemos aqui no texto, ó, o pendor para a carne dá para a morte. Mas, por outro lado, o do Espírito para a vida e para paz. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Então todo ímpio, todo aquele que não é convertido, ele não tem o Espírito Santo e ele é inimigo de Deus. Ele está na carne. Ele não pode agradar a Deus. Então você tem essas duas forças antagônicas, essas duas forças contrárias, e como você sabe qual que está atuando em você, não é? Se você tem se inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito, é muito simples. Basta você ver as suas preocupações. O que é que preocupa você? O que é que ocupa a sua mente? Quais são as suas ambições que te movem? Como que você ocupa o seu tempo? Como que você utiliza o seu dinheiro, a sua energia? Quais são as coisas às quais você se dirige? Porque o Espírito Santo inclina a mente dos salvos, ele inclina a mente deles para as coisas do Espírito. Ele nos arrasta em direção às coisas de Deus, de modo que os salvos eles têm necessidade de orar, eles sentem necessidade de cultuar, eles sentem necessidade de ler a Bíblia, eles sentem necessidade de ter comunhão com Deus. E se isso acontece com você, não é mérito seu. É por quê? Porque você está no Espírito e o Espírito Santo nos inclina para a coisa do Espírito. Enquanto o ímpio, ele está na carne, o pendor dele é para a carne, para as coisas da carne, e ele sempre vai querer tudo menos as coisas que dizem respeito a uma vida de comunhão com Deus. Certo? Vamos ver aqui então qual é aí a terceira ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Deixa eu colocar para você. Ele habita todo o crente, versículos 9 ao 11. Isso daqui, pessoal, é muito
interessante. Olha só o texto, versículo 9, né? Espírito de Deus que habita em vós. Versículo 10, Cristo que está em vós. Embora ele fala Cristo aqui também ele está falando do Espírito, porque é o Espírito de Cristo. Cristo habita em nós pelo Espírito. Veja o versículo 11. Se habita em vós o Espírito. E ainda no final, seu Espírito que habita em nós. Então, uma verdade importante e que tem sido muito negligenciada nos nossos dias é esta: todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente tem o Espírito Santo. Deixa eu falar contigo aqui, olho no olho. Nós ouvimos hoje muitas pessoas dizerem, ensinarem: olha, você se converte, não é? Mas você recebe o Espírito Santo depois. Depois você busca e recebe o Espírito Santo. Não é o que a Bíblia ensina. De acordo com a Bíblia, todo crente tem o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa está na carne. Essa pessoa está pendendo para a carne. E se ela está pendendo para a carne, ela não é convertida. Ela não nasceu de novo. Agora, todo crente tem o Espírito Santo. É uma verdade bíblica. E aí, dentro aí dessas ferramentas que eu falei que eu ia liberar para você, tá aqui um vídeo sobre depravação total, e uma outra ferramenta que eu vou liberar aqui para você, mas preste atenção porque vai ficar disponível por pouco tempo. Se você deixar para depois, provavelmente você não vai conseguir acessar mais. É o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo na descrição também uma série de aulas do meu curso de teologia sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto, eu sei que esse assunto é muito distorcido nos nossos dias e por isso que eu vou liberar essa série de vídeos para você aqui de pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Não sei por quanto tempo vai ficar liberado, porque como eu te disse, é conteúdo do meu curso, tá? Não é um conteúdo que está aqui na internet livre, mas vou deixar por enquanto para você que está assistindo aqui esse vídeo, certo? Vamos voltar lá então. Olha só que interessante. O texto diz que, no versículo 9 aí, vós, porém, não estáis na carne. Então, os crentes, os que foram realmente convertidos, o Espírito Santo habita nele, porque todo crente tem o Espírito Santo, como disse aqui. Se o Espírito Santo está em nós, nós não estamos na carne, mas no Espírito. Observe aqui que, novamente, é Espírito com E maiúsculo. É o Espírito de Deus. Não estamos na carne, mas no Espírito. E o interessante é que o fato de nós estarmos no Espírito não quer dizer que nós não pecamos, não é? Nós temos a natureza pecaminosa, ninguém aqui nasceu sem ela, todos nós nascemos pecadores, não é? Porque somos pecadores por natureza, mas a presença do Espírito Santo nos dá poder para viver uma vida santa. Então o ímpio, ele não consegue não pecar. Ele sempre vai pecar, ele é inclinado por natureza para o pecado. Mas o crente não. O crente não está mais no pendor da carne. O crente não é mais escravo do pecado. Ele foi liberto. E essa liberdade proporciona a ele poder para falar não para o pecado. Poder para vencer o pecado. De modo que o Espírito Santo faz isso em nós. Quarto ponto aqui, quarta ação do Espírito Santo, ele vivificará o corpo do crente. Olha que maravilhoso. Nós lemos lá no finalzinho do versículo 11, né? Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Então não importa, muitas pessoas me perguntam no curso de teologia: professor, e aqueles que morreram incinerados, aqueles que foram queimados? Professor, e aqueles que morreram soterrados lá numa ponte, estavam construindo e jogaram concreto e a pessoa ficou lá? Como é que o corpo dela vai ser restaurado? E depois que a terra decompõe o nosso corpo, como que no dia da ressurreição Deus vai fazer? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fará isso. Ele vai restaurar esse nosso corpo mortal, não importa como o crente tenha morrido, o que a Bíblia diz é que ele vai restaurar. E quem é responsável por isso, de acordo aqui com o nosso texto, é o Espírito Santo. Então, quarta ação do Espírito Santo, ele vai vivificar o corpo do crente
no dia da ressurreição. Então, pessoal, olha aqui para mim. Eu tenho mais uma coisa muito boa para te falar, é o presente. Chegou a hora de eu falar o presente para você. Qual que é o presente para você, especialmente que veio comigo até aqui, antes da gente fazer o fechamento com o resumo de todos os pontos que nós vimos? O presente que eu tenho para você é o seguinte: eu tenho um grupo VIP no WhatsApp, onde as pessoas que estão lá, elas recebem algumas aulas minhas gratuitas de teologia que eu disponibilizo lá dentro desse grupo. É um grupo VIP, um grupo especial para quem realmente quer conhecer a palavra de Deus. E o que eu vou fazer? Você que veio aqui comigo até esse momento, eu vou dar de presente para você o acesso a esse grupo, tá bom? O link vai estar aqui embaixo, você vai ter acesso ao meu grupo do WhatsApp, onde você vai receber aulas de teologia exclusivas. Vamos lá então ver aqui a nossa conclusão, o resumo do que nós vimos até aqui. 4 ações do Espírito Santo, então, na nossa vida. Primeiro, ele regenera os eleitos de Deus. Você não podia produzir regeneração na sua própria vida, em si mesmo. Ou seja, você não podia trazer vida espiritual. Você estava espiritualmente morto, o Espírito Santo te regenerou. Segundo, ele inclina o salvo para as coisas de Deus. Se você é salvo, é verdadeiramente salvo, então o Espírito Santo inclina você para as coisas de Deus, para a leitura da palavra, para a comunhão com os santos, para a vida de oração, para desejar e buscar a presença de Deus. Terceira coisa, ele habita todo crente. Todo crente tem o Espírito Santo. Terceira coisa que nós vimos que o Espírito Santo faz é habitar os crentes. Se alguém não tem o Espírito Santo, o próprio texto diz isso. Leia lá novamente. O próprio texto de Romanos 8 vai nos dizer isso. Se alguém não tem o Espírito Santo, então esse tal não é de Deus. Se você é de Deus, você tem que ter o Espírito Santo. Por isso todo crente tem o Espírito Santo. Quarto ponto, ele vivificará o corpo dos crentes no dia da ressurreição. Se você quer fazer o meu curso de hermenêutica, que é onde nós estudamos as regras da Bíblia as regras para interpretar a Bíblia, e lá também eu simplifiquei muito a teologia, a hermenêutica, para você entender e conseguir interpretar a Bíblia com profundidade. O link para o meu curso vai estar aqui embaixo também, com uma condição muito acessível para você que me acompanha aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar os seus comentários. Diz para mim se você quer que eu grave. Eu falei aqui de 4 ações do Espírito Santo na vida do crente, mas existem outras. Alguns estudiosos, ao estudar Romanos 8, listam 8 ações do Espírito Santo, outros listam 12. Se você quer que eu continue, que eu fale de mais ações do Espírito Santo que estão aqui em Romanos 8, coloque aí nos comentários, escreva aí que eu vou gravar um segundo vídeo falando dessas outras para você, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Você que veio até o final, escreve aí que você veio até o final, quero saber. Que Deus abençoe você e a sua família aí. Até a próxima, fui!